O sol do deserto queimava o rosto de Saulo, suas sobrancelhas franzidas em fúria justa. A poeira girava em torno de seus pés calçados em sandálias enquanto ele caminhava a passos largos em direção a Damasco. Ele estava em uma missão, uma cruzada sagrada para erradicar a seita cristã recém-nascida que ousava desafiar a autoridade do Sinédrio. Saulo os via como uma ameaça, uma heresia perigosa que precisava ser extinta. Seu coração ardia em zelo, alimentado por uma vida inteira de devoção inabalável à lei de Moisés. Ele havia testemunhado a crescente influência desses seguidores do chamado Messias, sua mensagem subversiva se espalhando como fogo por entre as comunidades judaicas. Era uma afronta a tudo que ele considerava sagrado. A reputação de Saulo o precedia. Ele era conhecido por sua inteligência feroz e compromisso inabalável com a lei judaica. Mas agora, essa inteligência estava consumida por um foco singular: perseguir esses cristãos e silenciar suas alegações blasfemas. Cada fibra do seu ser era dedicada a defender a santidade de sua fé, mesmo que isso significasse recorrer à violência. Ele não mostraria misericórdia. A estrada para Damasco se estendia à sua frente, uma fita marrom clara cortando a paisagem desolada. O ar tremulava com o calor, distorcendo as colinas distantes. Saulo cavalgava à frente de seus companheiros, sua mente consumida por pensamentos sobre o confronto iminente. Ele apreciava a ideia de destruir os argumentos dos cristãos, de expor suas crenças como as mentiras que eram. Ele estava certo de sua retidão, convencido de que era um instrumento da vontade de Deus. O pensamento do castigo que ele infligiria a esses hereges o enchia de uma satisfação sombria. Ele acreditava que estava servindo a Deus, purificando o mundo de uma ilusão perigosa. À medida que se aproximavam de Damasco, o sol atingiu o zênite, lançando sombras longas e sinistras sobre o deserto. O ar ficou pesado, carregado de uma energia invisível. Saulo sentiu uma pontada de inquietação, um vislumbre de dúvida que ele rapidamente suprimiu. Ele não seria desviado de seu propósito. Então, aconteceu. Uma luz ofuscante, mais brilhante que o sol do deserto, irrompeu do céu. Saulo e seus companheiros recuaram, protegendo os olhos do brilho abrasador. Os cavalos empinaram, em pânico com o esplendor repentino e avassalador. O mundo foi consumido por uma explosão de branco, obliterando tudo em seu rastro. Saulo foi jogado de seu cavalo, caindo com força no chão implacável. O ar se encheu de um estrondo ensurdecedor, como o som de 1000 trombetas anunciando a chegada de um rei. Ele jazia ali, cego e desorientado, seu corpo tremendo incontrolavelmente. O medo, cru e primitivo, o invadiu. Ele nunca havia experimentado nada parecido antes. Era como se a própria estrutura da realidade tivesse sido dilacerada. Seus sentidos estavam sobrecarregados, sua mente lutando para compreender o incompreensível. O que estava acontecendo? Através da cacofonia, uma voz poderosa e ressonante ecoou dos céus. Ela falava em uma linguagem que ressoava profundamente na alma de Saulo, uma linguagem que contornava seus ouvidos e ia direto ao seu coração. Era uma voz de autoridade, uma voz que exigia ser ouvida. Saulo, Saulo, a voz ecoou. Por que você me persegue? As palavras atingiram Saulo com a força de um golpe físico. Ele conhecia aquela voz, embora nunca a tivesse ouvido antes. Era a voz daquele que ele estava perseguindo, Jesus de Nazaré. O terror se apoderou de seu coração. Os cristãos estavam certos. Jesus era o Messias. E Saulo, em seu zelo cego, estava atacando o próprio Deus. Quem és tu, Senhor? Ele gaguejou, sua voz pouco mais que um sussurro. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. A voz respondeu. Agora levante-se e vá para a cidade.
e lá lhe será dito o que você deve fazer. A luz se apagou, deixando para trás uma escuridão mais profunda que a noite mais negra. Saulo jazia ali, cego e trêmulo, seu mundo despedaçado. Seus companheiros, igualmente abalados, o ajudaram a se levantar e o conduziram, tropeçando e desorientado, em direção a Damasco. Por 3 dias, Saulo permaneceu cego, sua visão física extinta, mas seus olhos interiores se abriram para uma verdade que ele nunca havia imaginado antes. Ele era um prisioneiro em sua própria casa, cuidado por estranhos, sua mente um turbilhão de confusão, medo e uma crescente sensação de admiração. Durante esses 3 dias, ele não comeu nem bebeu. Ele só conseguia pensar na voz, na luz, na presença avassaladora do Cristo ressuscitado. Sua vida inteira, tudo o que ele pensava que sabia, havia sido revirado em um instante. Ele estava errado, terrivelmente errado. Ele não estava perseguindo hereges, mas o Filho de Deus. No 3º dia, um discípulo chamado Ananias, guiado por uma visão de Deus, veio até Saulo. Ananias tinha ouvido falar da reputação de Saulo, de sua feroz perseguição aos cristãos. Ele estava com medo, mas obedeceu ao comando do Senhor. Ananias impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu na estrada quando você vinha para cá, é Ele quem me enviou, para que você possa ver de novo e ser cheio do Espírito Santo. Naquele momento, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Ele se levantou e foi batizado, e depois de comer um pouco, recuperou as forças. Saulo, antes o mais ardente perseguidor dos cristãos, havia se tornado um deles. Ele havia renascido, transformado pelo poder do Cristo ressuscitado. Sua antiga vida, suas antigas crenças, haviam desaparecido, substituídas por uma fé que queimava mais forte que qualquer fogo. Daquele dia em diante, Saulo, que ficou conhecido por seu nome romano, Paulo, dedicou sua vida a espalhar a mensagem de Jesus Cristo. Ele viajou incansavelmente por todo o Império Romano, pregando tanto para judeus quanto para gentios, suportando perseguição, prisão e sofrimento, tudo pela causa do Evangelho. Ele se tornou conhecido como o apóstolo dos gentios, creditado por tirar o cristianismo de suas origens judaicas e transformá-lo em uma religião universal. Suas cartas, escritas para várias comunidades cristãs, tornaram-se textos fundamentais do Novo Testamento, moldando a teologia cristã por séculos. A conversão de Paulo permanece um dos eventos mais dramáticos e significativos da história cristã. É um testemunho do poder transformador da fé, da capacidade de Deus de alcançar até mesmo o coração mais endurecido e convertê-lo ao amor e à compaixão. Ele se tornou uma personificação viva do perdão, um testemunho da graça ilimitada de Deus. A história de Paulo é um lembrete poderoso de que a fé não é sobre adesão cega a dogmas, mas sobre um encontro com o divino, uma experiência transformadora que pode destruir nossas noções preconcebidas e nos colocar em um novo caminho. É uma história de redenção, de segundas chances, do amor inabalável de Deus que nos persegue mesmo em nossos momentos mais sombrios. Seu legado continua a inspirar milhões ao redor do mundo, lembrando-nos de que ninguém está além do alcance da graça de Deus. A jornada de Paulo, de perseguidor a pregador, permanece como um farol eterno de esperança, um testemunho do poder transformador da fé para mudar corações, mudar vidas e mudar o mundo. É uma história que continua a ecoar através dos tempos, um lembrete atemporal do poder da fé para superar até mesmo os maiores obstáculos e trazer luz aos cantos mais escuros da experiência humana.